Olá, geração com palavra. Eu quero hoje conversar com vocês sobre a importância da devocional. A devocional vem de devoção, a palavra devoção é de devoção. Você é devoto a algo. Eu e você, que somos pessoas, uma geração, homens e mulheres com palavra de Deus, nós somos devotos ao Senhor. E a pessoa que é devotada, ela passa tempo com o ser devotado. Então não adianta você falar para mim que você é discípulo ou discípula de Jesus se você não passa tempo com o seu discipulador maior, que é Jesus. Eu sempre falo assim que eu prefiro ter uma igreja de discípulos do que uma igreja de membros, porque os membros só querem cumprir rituais e os discípulos, além dos rituais, eles seguem a palavra, eles seguem Jesus. Então hoje eu quero falar com você sobre algo muito simples, mas tudo que é simples na Bíblia é profundo. E quero falar sobre algo com você que é base para o nosso relacionamento com o Senhor. Já viu que nas lojas aqui, nós gostamos muito da loja Hering, que tem as camisetas básicas. E a gente tem a impressão que o básico é uma coisa assim, é básico. O básico vem de base, de alicerce. Para nós desenvolvermos uma vida espiritual, para nós crescermos como discípulos, nós precisamos de uma base, de um básico, de um alicerce, para que sobre isso o Senhor construa então a nossa vida. E qual é a base do discipulado? É o relacionamento. Não existe, discipulado não é a reunião de célula. A reunião da célula é 10% do discipulado. O discipulado é estar junto, é relacionar-se. E esse princípio a gente vê lá em Êxodo, no capítulo 16, eu quero que você leia comigo. Êxodo 16, no versículo 4, diz assim: Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Olha o que o Senhor está fazendo. O Senhor libertou o povo do Egito e está levando para a terra prometida. Amém? O Senhor nos libertou do Egito. O Egito representa o mundo. O Senhor nos libertou do Egito e nós estamos indo para a nossa terra prometida, que é o céu. E aí o Senhor fala assim, eu faço chover todos os dias pão do céu, pão fresquinho. Já passou em frente a uma padaria cedo, ou então no final da tarde, né? Aquele cheirinho de pão fresco. O Senhor tá falando assim, ó, eu dou para vocês pão fresco todos os dias, eu faço cair do céu, olha que coisa mais linda. Pão fresco. E aí ele fala assim, o pão será diário, porção necessária para o dia, não tem como guardar, não pode ficar para outro dia, o pão é fresco. E ele fala assim, ó, eu vou fazer isso para provar vocês, se vocês vão guardar ou não as minhas instruções. O que o Senhor está nos dizendo? Ele está falando assim, ó, eu sou o pão fresco e todos os dias eu vou dar pão do céu para vocês. Todos os dias eu vou alimentar vocês. E o que vocês receberem não é para guardar, não é para armazenar. Não adianta você passar e ler a Bíblia 10 capítulos na segunda e falar assim, no domingo, e falar, nossa, já estou alimentada para a semana. O Senhor fala que Ele dá pão todos os dias. Pão fresco todos os dias caindo do céu. Isso é até hoje. Você fala assim, eu não vejo pão caindo do céu. Sim, esse é o pão que nos alimenta. E ele cai todos os dias através da revelação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ele cai do céu sobre os nossos corações. Não adianta a gente ler a Bíblia 10 capítulos no domingo e achar que a gente vai ser suprido a semana inteira. O Senhor deixou uma ordem. Ele fala assim, ó, eu vou dar pão fresco para vocês todos os dias e vou dar a porção exata pro dia. Sabe aquilo que você precisa pro dia? Eu vou te dar aquilo pro dia. E vou dar pro dia para ver se vocês seguem as minhas instruções. Para ver se você é um discípulo, uma discípula. E aí, em João, no capítulo 6, no versículo
34, João 6:34, Jesus diz assim: olha, como o Velho e o Novo Testamento caminham bem juntinhos sempre, não há contradição na palavra. No Velho Testamento, em Êxodo, Deus está falando que ele nos tirou do Egito e está nos levando para a terra prometida e que por causa disso ele vai nos alimentar todo dia a medida necessária para o dia. Ele vai nos dar pão fresco do céu para que nós possamos nos alimentar diariamente e seguir essa instrução diariamente. Chega no Novo Testamento, Jesus fala a mesma coisa. Ele fala assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês não me viram, mas ainda não. Vocês me viram, mas ainda não creem. Jesus está falando a mesma coisa. Ele fala: vocês querem comer todos os dias? Comam de mim. Eu sou o pão da vida. Ele fala assim: aquele que se alimenta de mim não vai ter sede, não vai ter fome, porque eu vou saciar. E aqui eu quero compartilhar com vocês, então, seis características do pão fresco, o pão que sacia. Pão fresco não é pão francês, é um pão integral, entendeu? Porque Jesus, ele não é misturado com fermento. O pão francês, ele tem muito fermento, ele leveda, tanto que você tira o miolo, fica só aquela casca de fermento. O pão integral é um pão que tem mais, ele é mais durinho, ele tem mais sustância. Eu tenho aqui na igreja a irmã Claudete. Ela fez um propósito com o Senhor no começo desse ano. Ela falou que ela queria fazer uma oferta de fidelidade a alguém e ela escolheu eu para ser a oferta, para ser a quem ia receber a oferta dela. E eu sou muito feliz e muito grata com isso. E a Claudete, toda segunda-feira, desde o começo do ano, toda segunda-feira, ela traz 2 pães integrais para mim. E o pão integral da Claudete é um pão com sustância. Ele não é aquele pão gordo de aparência, mas ele é um pão de aparência de integral, que você olha e fala assim: quero comer você. E quando eu como o pão que a Claudete me faz, que tem muitas cereais, tem muita farinha integral, eu como ele pela manhã, chega na hora do almoço e eu ainda estou saciada. Quando eu como pão francês, eu como pela manhã, chega umas 10 horas, eu tô com fome. Então Jesus é o pão fresco, o pão integral, o pão forte, o pão que alimenta, que você não vai ficar com fome daqui a pouco de novo, mas você vai ficar com vontade de comer porque ele te dá sustância, porque ele é gostoso. E esse pão fresco, esse pão integral, esse pão, ele tem 6 características na nossa vida. E Jesus fala assim: eu sou esse pão, então coma de mim. Qual que é a primeira característica? A primeira característica é que o pão foi feito para ser ingerido. Não adianta a Claudete me dar o pão e eu não ingerir. Eu não vou sentir a satisfação. Não adianta eu ter a Bíblia e deixar ela bonitinha lá na minha parede, lá na minha estante, no meu quarto, no Salmo 91 aberto para me livrar. Não é esse papel que me livra, é a prática dele que me livra. Então, a primeira coisa do pão, ele foi feito para ser comido. A palavra de Deus em Ezequiel 3 fala exatamente assim: que Deus fala para o profeta: coma do rolo, encha suas entranhas para que você tenha vida. Vida. E aí, essa comida vai ser mais doce do que o mel. Sabe por que você às vezes lê a Bíblia e fala: ai, que difícil. É porque você não encheu as suas entranhas, não encheu o teu estômago dele. O pão foi feito para ser ingerido, tem que comer bastante. Quando você ingere esse pão todos os dias, quando você come esse pão todos os dias, quando você enche as suas entranhas, quando você enche o seu estômago, aí sim você vai ter uma saciedade e essa palavra vai ser mais doce do que o mel. Porque quando você só lê um versículo, às vezes não faz sentido. Quando você só lê e não ora, ou só lê e não medita e não põe em prática, vai ser difícil. A palavra de Deus, para ser agradável, para ser mais doce do que o mel, ela tem que ser ingerida, cheio, é comer da palavra até encher o teu estômago, até encher as tuas entranhas. E aí então essa palavra vai ser mais doce, vai te trazer energia, vai te trazer suavidade, vai te trazer saúde. Então, primeiro, o pão foi feito para ser ingerido todos os dias. A palavra do Senhor diz isso em Êxodo: eu te dei uma porção diária, todos os dias coma. E eu te dei essa porção para ver se você vai seguir a minha instrução. Você é discípulo de Jesus? Você segue essa instrução? Você tem vida devocional
todos os dias? Ou você vê uma pessoa insatisfeita? Já viu crente insatisfeito? Quando alguém fala assim pra mim, ai, tô tão insatisfeito, eu falo, ih, não tá comendo. Porque na minha Bíblia diz que quem se alimenta diariamente da palavra tem saciedade, tem substância, aguenta. Aí eu não consigo ler. Não consegue não, filho, você não quer ler. Ah, eu não consigo me... Não, você tem que orar, pedir clareza, discernimento para focar. Isso é o que o Senhor nos fala. E quando Ele fala que a porção é diária para nos instruir e para nos provar, é porque nós podemos fazer isso. A palavra de Deus fala que Deus, Ele não vai dar nada além do que nós possamos fazer. Então, quando a gente fala, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar, olha que sério isso, eu repreendo isso na tua vida em nome de Jesus. Nós estamos falando que Deus está mentindo. Ele fala em Êxodo que Ele nos dá pão diário para nos provar. E na própria palavra diz que o Senhor não dá nenhuma prova que a gente não possa suportar. Então tira essa mentira da tua boca de falar que eu não consigo ler, eu não consigo me concentrar. Não, filho, você não quer, você não prioriza. Porque Deus não mente. Segunda característica do pão, o pão foi feito para ser compartilhado. Todo mundo que vem aqui em casa, eu dou um pedacinho do pão da Claudete. Todo mundo gosta do pão da Claudete. Então, o pão, além de você ingerir, você compartilha, porque você tá tão saciada, você tá tão cheio e é tão gostoso que você fala assim, você quer? Então você testemunha, você compartilha. Terceiro, o pão não pode ser armazenado, porque senão ele estraga. Ele estraga. Você tem que receber ele hoje, usar ele hoje, pôr em prática ele hoje. É o que eu falei no começo, não adianta ler a Bíblia no culto de domingo ou ler a Bíblia no dia da tua célula. Até você pôr ela em prática, se você achar que só é isso, quando você for precisar da palavra, já vai estar ruim no teu coração. Porque todos os dias nosso coração tem que ingerir, nosso coração tem que compartilhar e o nosso coração tem que todos os dias não armazenar. O pão do céu, o pão fresco, ele tem nutrientes, sabor doce e excêntrico. O pão do céu, né, que é esse pão integral, ele tem um sabor meio adocicado, tem. O pão que eu como na Claudete tem porque ele tem castanha, ele tem uvas passas, sabe? Então ele tem um sabor doce e tem nutrientes de alto valor. Assim é a Bíblia. Quando você ingere ela é assim, boa, sabe? Porque ela vai confrontar, ela vai mostrar quem nós somos, o que nós já fomos e o que nós precisamos ser. E ela então vai nos esticar para sermos cada vez pessoas melhores. E isso é agradável. Eu melhorar, você melhorar, a gente viver o que o Senhor tem para nós, isso é agradável. Então sim, ela tem esse nutriente. Quinto, ela é fresca. É como o amanhecer, não pode deixar passar. Eu escrevi, né? Sim, o pão é fresco. Já comeu pão passado? Pão embolorado? Ele continua sendo pão? Sim, mas ai, o sabor é ruim. Você não vai comer todo. Por que ele tem que ser fresco? Você já teve assim a sensação de não fazer a devocional sua no dia e no outro dia você vai lá e faz? Eu já tive muito isso. Aí você vai lá e faz a sua devocional, você fala assim, se eu tivesse lido isso aqui ontem, meu Deus, como eu precisava dessa palavra ontem. Porque o pão é fresco, é pro dia, é pro dia. Sabe, o que Deus vai ministrar na tua vida é naquele dia, Deus tá te provando, é frescor. Sabe, pro outro dia já passou, já aconteceu. Ah, lá em Provérbios, no capítulo 8, eu quero ler com vocês, no versículo 34, Provérbios 8, 34, a palavra do Senhor diz assim, olha só, como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a porta do pão, esperando junto às portas da minha casa. Como é feliz, como é feliz, como é feliz. Repete comigo, eu quero... Já viu isso? Ai, por que você está se separando? Porque eu quero ser feliz. Divórcio não traz felicidade. Ser uma pessoa egoísta não traz felicidade. Na minha Bíblia diz que a felicidade vem daquele que vigia diariamente na porta do pão do Senhor. Lá na porta da padaria espiritual. Feliz é o homem. Feliz é a mulher que me ouve, vigiando diariamente a porta do pão. Esperando na porta da casa do pão. Olha só. Deus está falando assim, você quer ter uma vida realizada, uma vida feliz? Não fica olhando para o teu umbigo, achando que o teu jeito de viver
que vai te dar felicidade. O que te dá felicidade verdadeira para um homem e para a mulher é ficar todos os dias vigiando. Ele fala isso, é diariamente. Sabe, amados, eu fico muito entristecida quando eu escuto isso, essa questão de, eu não consigo fazer, não dá para fazer. Sabe, Deus não mente, Ele tá falando que feliz é aquele que fica diariamente ouvindo Ele, esperando, vigiando a casa. Como é feliz, como é feliz, como é feliz. Repete comigo, eu quero... Já viu isso? Ai, por que você está se separando? Porque eu quero ser feliz. Divórcio não traz felicidade. Ser uma pessoa egoísta não traz felicidade. Na minha Bíblia diz que a felicidade vem daquele que vigia diariamente na porta do pão do Senhor. Lá na porta da padaria espiritual. Feliz é o homem. Feliz é a mulher que me ouve vigiando diariamente a porta do pão. Esperando na porta da casa do pão. Olha só. Deus está falando assim, você quer ter uma vida realizada, uma vida feliz? Não fica olhando para o teu umbigo, achando que o teu jeito de viver que vai te dar felicidade. O que te dá felicidade verdadeira para um homem e para a mulher é ficar todos os dias vigiando. Ele fala isso, é diariamente. Sabe, amados, eu fico muito entristecida quando eu escuto isso, essa questão de, eu não consigo fazer, não dá para fazer. Sabe, Deus não mente, Ele tá falando que feliz é aquele que fica diariamente ouvindo Ele, esperando, vigiando na porta da casa do pão. Se é diariamente é porque você consegue sim, Deus não tá mentindo, quem mente sou eu e você, nós somos homens para mentir, não, Senhor. Então a palavra diz assim, você quer felicidade, você quer satisfação, viva diariamente na porta do pão, se alimentando, e aí você vai ser satisfeito, amém? Sexto, para que serve o pão? Então vamos lembrar, sexto, o primeiro é para ser ingerido, para ser compartilhado, não pode ser armazenado, o pão tem nutrientes, o pão é fresco, é diariamente na porta da casa do pão, e por último, o pão fresco traz uma encarnação. É ela que muda o mundo, transforma a sua família. Quando o trata como pão fresco a ser consumido diariamente, é aí que você se torna discípulo. Encarnação. A palavra de Deus está falando que eu e você precisamos encarnar. Nós só precisamos ser a carne, o corpo, sabe? O algo palpável de Deus. Quando a gente se alimenta desse pão todos os dias, nós vamos nos transformar na encarnação de Jesus. Amados, o mundo não conhece Jesus, ele precisa ver Jesus. E quando que o mundo vai ver Jesus? Quando eu e você comemos desse pão, nós nos alimentamos desse pão, então esse pão vai passar a fazer parte dentro de mim, da minha vida, e vai me transformar de dentro para fora. Eu vou ser o Jesus encarnado, o corpo de Cristo, onde as pessoas da minha casa, as pessoas da minha igreja, as pessoas com quem eu convivo vão olhar para mim e vão falar, lá vai um cristão, ou seja, um pequeno Cristo. Lá vai um discípulo de Jesus. Quando nós comemos diariamente da palavra e nos deixamos ela nos transformar e colocamos ela em prática, nós nos tornamos verdadeiros discípulos. Mas para isso tem que ser diário. Todos os dias comer da palavra. A palavra discípulo, já viu? Eu já escuto isso, eu tratei com as minhas discípulas esses dias. Às vezes eu escuto minhas discípulas falando assim, elas pararam de falar amém, aleluia, glória a Deus, né? Mas elas falavam assim, às vezes, algumas pra mim. Ai, Dê, eu não sou disciplinada, então eu não consigo ler todos os dias. Ai, eu tenho uma dificuldade com disciplina. Eu falei, olha, eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi na palavra. A palavra discípulo significa aquele que aprende, aquele que segue. A palavra disciplina tem a mesma raiz, aquele que segue, aquele que aprende. Então não tem como ser discípulo de Jesus se não for disciplinado, porque discípulo e disciplina caminham junto, é a mesma raiz. Discípulo e disciplina significa aqueles que aprendem, aqueles que seguem. Então não tem como você falar para mim, eu sou discípulo de Jesus, mas eu não tenho disciplina. Não se engane.
Ah, eu sou discípulo de Jesus, mas eu tenho uma dificuldade em prestar conta, eu tenho uma dificuldade em cumprir horário porque eu tenho dificuldade com disciplina. Você é qualquer coisa menos discípulo, porque discípulo e disciplina têm a mesma raiz, significam a mesma coisa. Todos os discípulos têm disciplina. Aqueles que têm disciplina se tornam discípulos. E quando a gente faz isso, nós nos tornamos o Verbo encarnado. Nós nos tornamos o Jesus em carne e osso. Né? Não é que Jesus surgiu, não. Ele vai viver através de nós. A Bíblia fala lá em Gálatas 2:20, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que agora eu tenho, eu vivo pela fé. Não sou mais eu, Débora, quem vive. Quando eu me alimento do pão fresco todos os dias, quando eu fico na porta da casa do pão para comer, para ingerir, para depois compartilhar, para depois experimentar dos nutrientes, quando eu recebo esse pão fresco, ele vai me alimentando, ele vai me transformando e eu vou falar igual Paulo. Agora não sou mais eu, Débora, quem vive. É Cristo que vive em mim. Encarnação. Isso é devocional. É por isso que eu e você precisamos de devocional. É por isso que o Senhor nos prova, Ele quer que nós sejamos cada vez mais amáveis, cada vez mais discípulos, cada vez mais Ele quer que cada vez mais a gente ative o poder do Espírito Santo dentro de nós. E o diabo, sabendo disso, ele é muito mais esperto que muito crente. O diabo é muito mais esperto que muito crente. O diabo, sabendo disso, vai pondo um monte de atrapalho na tua vida, e pondo mentiras, e você cai nas mentiras do diabo. Quando você fala, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não vou prestar conta disso pro meu pastor. Mentira do diabo, você está permitindo que ele ponha essas mentiras na tua cabeça, porque ele sabe que quando você se alimentar do pão fresco, você vai receber nutrientes. Você vai receber o necessário para guerrear aquele dia. Você vai receber o necessário para vencer ele naquele dia. Ele sabe disso e ele fica pondo mentiras na tua cabeça. Mas é você que vai decidir se você vai continuar acreditando nas mentiras de Satanás ou se você vai ser, em nome de Jesus, liberto pelo poder da verdade. Amém? E diante disso eu quero até te apresentar, o que nós fizemos aqui com as mulheres. Nós fizemos isso aqui, ó, um livro de devocional MP, Mulher com Palavras. Mulheres que escreveram coisas que elas se alimentaram durante anos da palavra e estão nesse livro compartilhando, então, a palavra. Sabe, amados, devocional é algo necessário. Aqui nesse livro, a gente ensina. Eu digo a gente porque eu não escrevi sozinha, tá? A gente ensina a como fazer uma devocional, sabe? Tem lá os passos de como que você faz uma devocional. Você vai se preparar, você vai orar, você vai ler as escrituras, você vai observar, você vai aplicar aquilo, você vai orar. Tá aqui explicadinho. Aqui no devocional tem um termo de compromisso. Sabe, você assina assim, Deus, eu tô me comprometendo a ter vida com o Senhor. Sabe, esse é um que nós fizemos, mas existem tantos outros livros de devocional. E melhor do que livro de devocional é esse aqui, ó, a palavra do Senhor. Então, meu desejo, a minha oração nesse dia é que você tenha uma fome de Deus, a ponto de você falar assim, eu tenho que encher as minhas entranhas. Eu vou ficar na casa do pão até receber o pão fresco. E eu vou comer e encher, e vou me encher para eu ter saciedade, para eu ter força, para eu ter discernimento, para eu vencer as obras de Satanás. Em nome de Jesus.